Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos falar sobre a Acácia mimosa, né? Uma planta que eu ainda não falei aqui no canal, né? Uma planta aí que eu já tenho conhecimento dela, deve ter em torno aí, mais ou menos de uns 4 anos que eu tenho conhecimento dela. Eu nunca trouxe ela assim para perto para poder conduzir como um bonsai. Eu ganhei algumas sementes, já deve ter aí uns 4 ou 5 anos que eu ganhei semente, plantei e essas plantas ficavam sempre num cantinho, sem muito assim trabalho, sem muita condução. Eu me lembro que eu até distribuí bastante sementes aí com os amigos aqui da região. Alguns fizeram aí até alguns trabalhos interessantes com a Acácia mimosa e eu nunca assim parei para poder conduzir de perto essa espécie. Então vou trazer essa espécie aqui para o canal para que a gente possa acompanhar junto e conhecer também essa espécie que tem umas características muito interessantes e muito bacanas aí que vale a pena a gente cultivar para poder ver, né? As minhas plantas eu já tirei elas do vaso onde elas estavam plantadas em terra pura, 100% terra. E agora vou trazê-las para um substrato assim melhor, né, que vai me condicionar aí um melhor manejo. Vou fazer alguns procedimentos nela e vocês acompanham aí os procedimentos que serão realizados, que eu acredito que vai ser de crescimento aí para todos nós. Mostrando um pouco aí as nossas mudas de acácia, né? É uma planta, é uma fabácea, né? Ou leguminosa aí anteriormente. É uma planta que cria muitas raízes, né? Ela solta, pessoal, um cheiro muito forte, forte mesmo, quando a gente mexe com as raízes dela. Me deu até um pouco aqui de dor de cabeça, esse cheiro que está se exalando aqui dessas raízes. É um cheiro muito forte mesmo, que ela emana quando a gente mexe aí com as raízes dela. Esse cheiro que ela emana das raízes é interessante, porque as flores dela, né, é uma planta assim que tem uma flor amarela, com a mesma fortidão que ela emite e exala o cheiro das raízes, o perfume das flores também são exalados quando ela está aí com flores. O perfume das flores dela são muito fortes também, de um cheiro aí adocicado, e quando ela está aí florida, né, de longe dá pra gente perceber aí o cheiro. Eu vou fazer uma poda de raízes nessas plantas aqui agora. Vejam bem aqui, pessoal. A minha planta está com muitas raízes capilares, isso é bom, né? Mas ela tem algumas raízes grossas que saem aqui do tronco principal, ó, e desce para baixo. Vejam bem aqui, ó. É bom até a gente desembaraçar um pouco as raízes para a gente poder distribuir isso aqui. Vejam aqui o quanto está comprida essa raiz aqui. Ela sai daqui, vem até aqui embaixo e tem muita raiz saindo dela na ponta aqui, ó. E como nós vamos começar a trabalhar essa espécie aqui para um bonsai, né? Eu vou começar a fazer essa poda para que eu possa trazer essas raízes, né? Essas raízes aqui vão ser eliminadas, não tem outra maneira, né? Mas eu quero trazer essas raízes para que elas fiquem mais perto do tronco. Essas ramificações de raízes finas, elas precisam subir. E para isso, eu vou cortar essas raízes mais grossas que descem. Vejam bem aqui. Nós vamos aí ter uma perca de raiz. Só que como eu já podei a minha planta em cima, né? Eu estou reduzindo a boca dela, mas as folhas também foram reduzidas. Vejam bem aqui, ó. Ainda me sobrou bastante raízes, ok? E agora vamos plantar aí a nossa planta em um vaso onde vai receber um substrato melhor. Meu substrato já se encontra pronto aqui. São 2 plantas e eu vou estar utilizando 2 substratos diferentes. Esse aqui é o meu substrato convencional, né?
terra para vasos e floreiras, que tem em sua composição casca de pinos, turfas, alguns superfosfatos. E o outro eu vou estar utilizando o Carolina Soil e vou falar sobre isso com vocês também. Vou cortar mais um pouco aqui, ó, dessas raízes que estão se despontando demais. Diogo, mas você cortou mais da metade, mais de 1/3 das raízes. Pela experiência que eu tenho de manejo e transplante com a espécie, eu sei que ela suporta bem isso aqui. E como o equilíbrio aqui da minha planta, né? Equilíbrio entre folhas e raízes está bem definido, eu sei também que estamos em uma ótima época para poder fazer esse tipo de procedimento na planta aqui. A nossa época, pelo menos a época aqui na minha região, está excelente. Agora uma coisa aqui, pessoal, que eu estou esquecendo de fazer é selar aqui o corte que eu fiz, ó. Esqueci de selar o corte. Vamos selar o corte aqui. Vamos aqui utilizar a nossa parafina, né? Quem viu o vídeo aí de selante, foi postado aí antes de ontem, né? 2 vídeos atrás desse aqui, eu tô mostrando lá como que a gente usa e como que faz pra gente fazer esse tipo de selante aqui com parafina e canela, né? Funciona bem demais, vocês podem fazer e usar. Eu tenho certeza que não vão querer aí outra coisa para poder cicatrizar aí o corte feito na planta de vocês. Olha aqui, pessoal, ó, bastante raízes finas no meu tronquinho, né? Eu tenho a intenção e a esperança dessas raízes aqui todas se fundirem ainda, engrossar bastante e formar aí até um nebário que vai me gerar uma boa conicidade nessa planta aqui. Essa planta aqui, ela cresce de maneira bem cilíndrica, é uma planta de crescimento aí moderado. Eu não tenho assim muita experiência na condução de ramificações finas dela. E é uma coisa que eu vou adquirir agora. A planta dessa daqui é feita por bonsaístas, né? A mais adiantada que eu vi até hoje é a do Ladoso. Ladoso cultivou uma espécie dessa aqui, ficou muito bonita. E é uma planta que merece assim uma atenção e uma exploração maior também nessa questão do bonsai. Algumas pessoas, pessoal, olham meus vasos e me perguntam se eu utilizo caqueira ou pedrisco puro. Na realidade, eu deixo sempre sobrar essa beiradinha aqui, ó, do vaso, onde eu completo com pedrisco puro ou caqueira, né? O que mais estiver me sobrando aqui, porque isso aqui vai me facilitar eu fazer a adubação da minha planta. Depois, quando eu for querer adubar minha planta, né, eu tiro essa parte superior aqui, né, até chegar no solo, coloco meu adubo orgânico ou osmocote e recubro novamente com esse material aqui. Isso ajuda muito no manejo e ajuda também na absorção do adubo da planta, do que simplesmente você jogar o adubo por cima aqui. Beleza? Fica mais essa dica para vocês também aí, e fica também uma coisa mais bonita esteticamente. Vamos agora para a nossa segunda muda. Veja bem, novamente as raízes grossas da minha planta, que vão aí, ó, até aqui embaixo. A gente poderia dizer aqui, eu não me lembro se eu tinha feito a poda de raiz pivotante nessa planta aqui, né? Então eu não posso falar que essa aqui é uma raiz pivotante ou se é uma raiz aí normal dela,
porque não tem só uma, tem duas raízes grossas que descem aqui. Mas de toda maneira, pessoal, é preciso haver esse treinamento nas raízes também, né? Porque vejam bem aonde que está aqui a minha raiz, ó, grossa. Para minha planta ir para um vaso de bonsai no futuro, é preciso haver esse treinamento e essa compactação das raízes capilares, né? Das raízes mais finas, perto da base do tronco. Então é preciso haver essa poda para que a minha planta, quando eu for tirar ela desse vaso maior, ela já esteja aí com raízes capilares perto da base do tronco. Veja só quantas raízes saíram aqui. E é importante essa poda. Algumas espécies a gente precisa fazer isso até assim em 2 ou 3 vezes. Essa aqui ainda me deu assim essa quantidade de raízes aqui mais perto da base, mas algumas espécies a gente precisa fazer uma primeira poda, plantar novamente, esperar que ela crie aí raízes mais perto, depois mais podas, e essas raízes vão se chegando mais perto da base cada vez mais, né? A jabuticaba é um tipo de planta que às vezes precisa fazer esse tipo de procedimento, ir diminuindo as raízes aos poucos para ir criando aí raízes perto da base, que vai me favorecer em brotações. Selar o nosso corte. O substrato que eu vou estar utilizando nessa muda aqui vai ser o Carolina Soil. Eu não estou fazendo propaganda deste Carolina Soil. Eu quero falar um ponto aí sobre essa questão com vocês, porque que eu tenho feito isso, né? Essa questão aí de falar que eu estou utilizando isto ou aquilo, beleza? Posicionei minha planta aqui, né? Eu vou cobrir as raízes, pelo menos 1 ou 2 dedos aí acima da primeira raiz ali, porque agora a minha planta vai precisar se restabelecer aqui, crescer novas raízes, porque eu ainda não tenho experiência total com a espécie para poder falar para vocês assim algumas questões, porque eu vou acompanhá-la de perto agora e vou ficar mais inteirado da maneira da planta crescer e responder aí às intervenções. Essa muda aqui já não está assim tão atrativa quanto a outra. E lembrando também que essa espécie aqui é uma espécie que tem uns espinhos bem doloridos, assim como os pitecos da vida, né? A gente precisa aí tomar cuidado com os espinhos dela. Eles são bem mais fininhos e bem assim mais fáceis de entrar e quebrar, ficando aí dentro da pele da gente. Feito a parte do hashi, essa aqui que eu utilizei o Carolina, eu vou recobrir com um pedrisco mais escuro, né? Aquele pedrisco lá é um pedrisco recolhido de um outro local, um pedrisco mais claro. Esse pedrisco aqui, ele tem umas pedras com algumas colorações diferentes da outra. E aí está, pessoal, as nossas 2 mudas de acácia transplantadas, e agora vamos aí acompanhar a evolução delas. Eu gostei particularmente muito dessa mudinha aqui, ó. Eu achei ela aí já com os galhos assim bem distribuídos aí para um estilo mais naturalista. Essa aqui tem aí
algumas coisas cruzando, alguma coisa aqui com uma conicidade invertida, provavelmente eu hei de fazer aí alguma intervenção mais drástica nela por conta dessa conicidade invertida. Mas de momento, até ela se recuperar, ela vai ficar dessa maneira aqui. E o que eu tenho para falar para vocês dessa espécie aqui? Existem mais de 120 tipos de acácia diferentes. Eu pesquisei na internet e desde quando eu tenho essas plantas aqui, eu sempre conheci como acácia mimosa. E nas pesquisas que eu fiz pela internet, existe aí uma certa controvérsia aí, porque parece que tem um outro tipo de acácia que é chamado de mimosa também. Mas de toda maneira é uma acácia, essa planta que estamos trabalhando aqui. Eu vou estar colocando para vocês agora uma foto das flores dela, que eu achei muito bonitinha. As flores, pessoal, e vocês têm que ver o perfume dessas flores. Quem cultiva dessa espécie aí sabe do que eu estou falando, porque raramente, assim, de vez em quando eu vejo alguém postando algum trabalho com a acácia. Outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: quando fazemos esses tipos de poda de raiz, conforme fizemos aqui nessa acácia, é interessante aí a gente fazer algumas estacas de raiz, né? A gente pode conseguir aí bons materiais com isso. Vejam bem aqui, ó, este aqui é um pedaço da raiz da acácia. Eu vou estar plantando ele, né, de ponta cabeça, igual nós estamos vendo aqui, para poder estar gerando um novo material, até com um movimento interessante. E este aqui também eu vou estar fazendo a mesma coisa, vou estar plantando ele de ponta cabeça e já tem aí até algumas raízes para poder se alimentar. Diogo, mas isso dá certo? Olha, com essa espécie eu não tentei, mas o humus dá muito certo. Já fiz muito com humus, né? Com pau-ferro eu já fiz também. Essa aqui é uma estaca de raiz que eu fiz do pau-ferro, um pedaço da raiz que estava enterrado no fundo do vaso. Achei interessante o movimento, plantei e está aí o resultado positivo. Vamos ter aí algo bem dramático no futuro. Beleza? Segue mais essa dica para vocês. Agora eu quero falar sobre a questão do substrato. O que acontece, galera, com essa questão de substrato? Eu tenho falado, ó, este eu estou plantando com carolina, este eu estou plantando com terra para vasos e floreiras. Porque com o tempo assim que a gente vai cultivando, né, a gente tende sempre a melhorar o nosso cultivo. Eu estou frisando que eu estou plantando com carolina, mas eu não estou recomendando carolina. Isso é até para ficar documentado quando eu falo que eu estou usando carolina. Como eu falei desde a primeira vez que eu utilizei o carolina, que eu estava testando algumas coisas no bonsai, na realidade a maioria de novas técnicas, de coisas que ainda não experimentamos, precisa passar por ciclos para a gente falar, olha, eu recomendo. Né? Precisa passar assim por ciclos de transplante, ciclos de crescimento da planta, porque às vezes de princípio esse substrato vai ser bom assim, pá, a planta bomba, mas aí quando eu for fazer o transplante eu vejo que ele gerou algum tipo de crescimento que não foi bom nas raízes, ou então ele se compactou com o tempo. Então eu não sei como vai ser essa questão do carolina, porque eu nunca usei, né? Eu pesquisei bastante antes de começar a usar. Muitas pessoas falaram mal, algumas pessoas falaram bem, então eu quero tirar as minhas próprias conclusões a respeito deste carolina. Então eu volto a frisar, algumas coisas que fazemos na arte do bonsai, muitas técnicas, muitas maneiras que a gente cria, precisa passar por todos os ciclos para a gente falar, ó, esta aqui é uma técnica funcional, né? Igual a questão das raízes do pau-ferro. Foi bem funcional a questão da gente fazer uma estaca com a raiz do pau-ferro. A raiz da acácia eu nunca fiz, mas pela maneira da planta crescer, pelo que eu vejo como ela é
resistente, e foi resistente até hoje. Nas histórias dela que eu pesquisei, ela é até uma planta que sobrevive a queimadas. Em outros países onde passam por muitas queimadas, ela é uma planta que fica lá no meio da queimada e sempre volta depois da queimada. Isso já é um forte indicativo aí da planta ser bem resistente. Mas voltando para questões das técnicas e do Carolina, que muita gente me pergunta, Diogo, sobre o Carolina, eu ainda estou testando, até agora estou gostando, né? Tem 4 meses aí mais ou menos, que eu comecei a usar o Carolina, que eu conheci por acaso. Então vamos atravessar aí pelo menos um ano de ciclo, né? Envasar uma planta que saiu de um substrato do Carolina, ou então ver como que um bonsai, uma planta já envasada, se portou com o substrato Carolina, como que o Carolina vai responder às adubações orgânicas ou químicas. Então tem tudo isso para a gente ver, porque aqui no nosso canal, né, a maneira que eu estou postando os vídeos atualmente é como se fosse a minha vivência no bonsai, né? Eu não vou dizer assim um reality show do Diogo no bonsai, mas eu estou partilhando com vocês a minha vivência. Eu não venho aqui impor regras, impor faça isso ou faça aquilo. Tudo isso aqui vai fazer com que desperte a criatividade de vocês, vai fazer com que desperte o desejo de criar de vocês, de fazer também, né? Porque aqui não existe coisas assim 100%. No bonsai não existe nada 100%. Cada um tem a sua maneira, mas o importante é cada um fazer da melhor maneira possível, ok? Belezinha? Então, pessoal, por hoje foi isso aí. Apresentar para vocês aí a Acácia mimosa, né? Se alguém aí discordar que seja a Acácia mimosa, pode estar falando aí também. Se alguém tiver minha rede social e cultivar dessa espécie, e se quiser me mandar uma foto lá para a gente poder ver e partilhar, também será bem-vinda. Se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito, deixa seu joinha no vídeo, clica no sininho, tem um sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos aí do canal. E mais o que? Eu acho que é só isso. Abraço fraterno aí, fica com Deus, até mais.